Fala pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico e nessa aula falaremos mais sobre o funcionamento da função range e sobre os comandos continue e break. Para entender melhor como as sequências usadas no comando for são geradas, vamos falar mais sobre a função range. Como vimos brevemente na aula sobre estrutura condicional, a função range retorna uma sequência de números iniciados em 0 e incrementados em 1 por padrão. O tamanho da sequência é determinado por um parâmetro passado na chamada da função, porém esse não é o único parâmetro que pode ser passado para ela. Como podemos ver na sintaxe da chamada da função, há três parâmetros possíveis para ela: começo, fim e passo. O valor que estávamos passando até agora é respectivo ao parâmetro fim. Os outros parâmetros são opcionais, pois recebem valores por padrão. O começo corresponde ao valor que dará início à sequência. Por padrão, ele recebe o valor 0. O fim corresponde ao valor em que a sequência se encerra, porém ele não é incluído nela, como vimos na última aula. O passo corresponde ao valor que será incrementado à variável de controle a cada iteração. Por padrão, ele recebe o valor 1, porém você pode especificar um valor diferente e produzir uma sequência que não varie de 1 em 1. Para ilustrar tudo isso, vamos dar uma olhada nos exemplos. Começando por um loop simples, utilizando o comando for e uma sequência com apenas o parâmetro fim explicitado. Ele exibe a sequência normalmente, não incluindo o valor que está explicitado na chamada da função. No segundo exemplo, na chamada da função range é passado o início e o fim da sequência. Portanto, na saída desse laço de repetição, podemos ver uma sequência que começa no valor 2 e termina no valor 5. No terceiro exemplo, vemos uma chamada da função range com todos os parâmetros explícitos, sendo o 0 o valor de início, 10 o valor de fim e com o passo do valor 2. Como passamos um valor diferente de 1 ao passo, a sequência se comporta de maneira diferente, imprimindo os valores de 2 em 2, como pode ser visto na saída do programa. Por último, uma sequência com todos os parâmetros explícitos, porém dispostos de uma maneira incomum. O valor inicial é 10, o final é 0 e o passo é menos 2, ou seja, é uma sequência decrescente, que também é possível ser feito utilizando a função range. Partindo agora para alguns comandos importantes em lógicas envolvendo estruturas de repetição. O comando continue é utilizado para adiantar a próxima iteração, ou repetição em um loop. Ok, mas como ele funciona? Nesse exemplo, podemos ver uma lógica de repetição usando o comando for e o comando if. Caso o valor da variável de controle seja 3, o programa executará o comando continue, que fará com que o laço de repetição pule para a próxima iteração. Se não, ele imprimirá na tela o valor da variável de controle. Analisando a saída do programa, podemos ver que não há o número 3, pois quando a variável de controle assumiu o valor 3, o programa saltou para a próxima iteração, ou seja, voltou ao início do bloco de código com a variável de controle guardando o número 4. O comando break tem uma funcionalidade diferente do continue. Ele interrompe o loop completamente em vez de apenas pular para a próxima iteração. O exemplo da direita contém a mesma lógica do exemplo anterior, porém no lugar do comando continue há o comando break. Analisando a saída do programa, podemos ver que ele imprimiu na tela a sequência até o número 2. Por quê? Quando a variável de controle assumiu o valor 3, ela entrou na nossa condição e o comando break interrompeu o loop. Como houve apenas esse loop no nosso programa, ele não executou mais nada. Portanto, o comando continue ele é utilizado para saltar para a próxima iteração a qualquer momento da estrutura de repetição. Já o comando break é utilizado para interromper essa repetição por completo. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.